Tour da Suíça 2021, quinta etapa, mudança da camisa amarela. Falar sobre o Tour da Suíça é apenas uma desculpa para falar sobre cada um no seu quadrado. Eu gosto da evolução do ciclismo, do equipamento, do comportamento, das regras, das equipes, eu gosto de tudo. Mas algumas coisas eu, Samuca, pessoalmente, eu gosto talvez de um comportamento mais tradicional. Qual que é esse comportamento? Antes, a diferença do YouTube para os grandes meios de comunicação, os grandes meios de comunicação, você não tem uma relação de feedback imediata, né? Você não consegue dar like, dislike, apesar que esse negócio do YouTube tirar o dislike, desabilitar o dislike, eu achei uma hora absurdo. E YouTuber já gosta de apagar o comentário que ele acha que é ofensivo ou que é de hater. Na verdade, assim, o cara fala alguma coisa, chega outra pessoa e fala alguma coisa que não concorda, tipo, meu, para de falar merda, o cara apaga. Entendeu? Então já tem essa distorção das pessoas que fazem vídeo no YouTube, elas já têm o hábito de apagar e bloquear pessoas, o que eu acho um absurdo. Além delas poderem fazer isso, o próprio YouTube desabilitou a possibilidade do dislike. Ou seja, você não tem a mínima ideia se a determinado vídeo, a determinada informação tem alguma validade. Porque você não vai encontrar nenhum comentário que seja oposto ou que seja mais duro, mais ríspido, porque o youtuber bonitinho tirou os comentários, e você também não vai ter noção quantas pessoas não concordam com aquele vídeo porque o YouTube desabilitou o dislike. Ou seja, vivemos num mundo perfeito. Cada um diz o que quer, mas a pessoa não escuta o que ela não quer. Infelizmente é desse jeito. Eu sinto falta do dislike. Pelo menos eu continuo nunca apagando ou bloqueando ninguém. Sintam-se à vontade nos comentários. A casa é nossa. Tendo dito todo esse blá blá blá. Quais são os aspectos que eu gosto no ciclismo? E eu não estou tentando convencer ninguém. Isso é apenas a minha opinião. Primeiro, eu gosto do trabalho em equipe. É um esporte em equipe, então eu gosto do trabalho em equipe. Agora, diferentes equipes têm uma interpretação diferente do que é um trabalho em equipe, o que é muito bacana. Algumas focam nas provas clássicas, outras nas grandes voltas, outras nas provas de uma semana, algumas colocam todas as forças para ajudar os sprintistas, outras pela classificação geral, algumas equipes elas trabalham em equipe para não trabalhar junto, como é o caso da Movistar, tem toda essa brincadeira, mas eu gosto da questão de ser trabalho em equipe. Segundo, eu gosto dessa luta dos diferentes atletas com diferentes oportunidades de brilhar. Os sprintistas, que você pode ter duas variações. Você tem o sprintista que luta pelo sprint, pela vitória individual. O foco dele não é acumular pontos para lutar pela camisa de sprintista. O foco dele é ganhar as provas, linha de chegada. Esse é um sprintista. O outro sprintista, ele pode ser o cara mais estratégico, nos últimos anos, obviamente, o Peter Sagan, mas outro cara que é mais estratégico é o Michael Matthews, que são caras que eles, obviamente, eles ganham etapa, mas eles também lutam e são estratégicos para acumular pontos. Um exemplo de atleta que é extremamente orientado para vitória sprintista, Caleb Ewan, o Greipel, que não ganha nada há muito tempo, enfim, eu gosto do lance dos sprintistas, eu gosto do cara que luta pela camisa de rei da montanha e que não necessariamente está preocupado com a classificação geral, ele está preocupado, passa pelas montanhas, coleta os pontos necessários e vai embora pro pelotão. Eu gosto do cara que luta pela etapa, que são os caras geralmente das equipes convidadas, os caras que participam da fuga, os caras que lutam pela classificação geral, aquelas equipes que lutam para ter uma camisa de classificação geral, mesmo não tendo oportunidade de manter a classificação geral. Eu gosto disso. O que tem acontecido? Por conta da grana envolvida, da pressão dos patrocinadores ou o próprio desejo dos atletas, existem alguns atletas que eles têm uma característica extremamente brilhante para nós espectadores e que quando eles vão para a classificação geral, a gente acaba tendo um comportamento mais passivo. O Van Aert pode acontecer isso, eu já comentei várias vezes. Outro cara, Julian Alaphilippe. Julian Alaphilippe, ele tem tudo para ser um showman. Espetáculo, força, potência, agressividade. Daí a gente percebe ele, durante o Tour da Suíça, um cara mais estratégico.
ele não está preocupado em vencer etapas, ele está preocupado em garantir ponto, garantir classificação geral. E provavelmente é isso que a gente vai ver no Tour de France. Então, no Tour de France, a gente não vai ver o Julien Alaphilippe lutando pela camisa de rei da montanha, consequentemente com a camisa de classificação geral, mas sabendo que ele pode perder a qualquer momento. Então é um grande show. Talvez a gente não veja um grande show, a gente veja um cara extremamente estratégico que durante 21 etapas, se ele tentar ganhar alguma etapa, ele vai tentar ganhar estrategicamente para abrir ou minimizar uma perda de tempo associada à classificação geral, o que eu acho uma pena. Julien Alaphilippe com liberdade de lutar pela camisa de rei da montanha, pode ser como consequência até a camisa de líder por algumas etapas, perdeu a camisa de líder, volta a lutar por etapas, por brilhar na montanha, ia ser extremamente interessante. Então, eu gosto de cada um no seu quadrado, mas sintam-se à vontade, o que vocês acham em relação a isso. Agora, já que eu falei sobre isso, já que o Marcos, não é nada pessoal, a gente vai comer uma pizza junto ainda. Já que o Marcos falou que eu sou baba-ovo do Avatar, do Mathieu Van Der Poel, o que eu achei legal? O Mathieu Van Der Poel, ele foi pro Tour da Suíça, ganhou a etapa, agressividade, explosividade, porrada pra tudo quanto é lado, martelada, marretada, o cara saiu destruindo saiu todo mundo roxo, né? Sem palavra. Daí o que aconteceu? Esquece a classificação geral. Mathieu Van Der Poel, você vai lutar pela classificação geral? Pra quê? Eu lutar pela classificação? Pra que eu vou ficar me matando na montanha? Eu não sou pra isso. Entrevista do Mathieu Van Der Poel antes da etapa de hoje. Eu vou mostrar a etapa de hoje, só para vocês se localizarem. Essa é a etapa de hoje, 170 km, tá vendo esse monte de montanha? Entendeu? Não é pro cara, não é classe, isso aí não é altimetria de prova clássica. Não é em altitude o percurso, as montanhas, mas tem essas montanhas. Para que o cara vai ficar se desgastando por vaidade para manter a camisa de classificação geral? Se fosse uma equipe pequenininha, se ele tivesse começando a brilhar, precisa da repercussão, ok. Mas no caso dele, deixa outros caras da própria equipe dele brilhar ou tenta fazer cada um no seu quadrado. É o que eu acho bacana. Fecha aqui, abre aqui. Vamos escutar a entrevista do Mathieu Van Der Poel. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui para escutar o som dele. Agora eu fico tenso em errar, porque eu falo assim, Samuca, você é muito desorganizado durante o vídeo. Tem razão. Vamos ver. Ela pergunta se é muito difícil para ele ou se vale a pena, se eles vão lutar pela classificação geral, para manter a camisa. Olha a resposta. Normally it's too hard for me. I'll just try and keep our climber in position and just see how it goes. Geralmente é muito difícil para mim. Eles vão lutar para manter o escalador da equipe numa boa posição. E ele falou, o Mathieu Van Der Poel, é muito difícil para mim, tô fora, para que eu vou ficar fazendo isso? Cai fora. Deixa outros caras da equipe brilhar. A minha função não é ficar me matando na montanha para manter a camisa. Mathieu Van Der Poel, ele conseguiria, ele poderia tentar? Sim. Qual o motivo? Por isso que tem uma equipe. Né? É a minha opinião, galera. Eu não tô tentando convencer ninguém. Daí ela pergunta ela pergunta de novo de uma forma diferente se eles vão tentar manter a camisa. Daí ele tá falando que eles não vão controlar a corrida porque eles vão perder a camisa de qualquer jeito e que não depende da equipe controlar a camisa. E daí durante o videozinho falando sobre a etapa, a gente vai ver como ele foi brilhante nessa história, considerando que ele sabe que ele vai perder a camisa. Ok. É o seguinte. O que aconteceu durante a etapa? Propaganda, óleos, plantas. Largada do Tour da Suíça, quinta etapa, o Mathieu Van Der Poel acabou de dizer que ele não tem interesse, que eles iam lutar para fazer com que, olha que bacana, que eles iriam lutar ou que eles iam ser estratégicos para manter o escalador da equipe
numa ótima posição. Qual que é o melhor jeito de fazer isso? A equipe tentar colocar o escalador numa boa posição, mas sem se desgastar. Mathieu van der Poel sai na fuga, porque se ele estiver na fuga, a Alpecin Fenix não tem a obrigação de controlar a fuga. Então todos os atletas da Alpecin Fenix vão para trás do pelotão e falam assim, alguma equipe decide o que vocês vão fazer com a classificação geral. Por quê? Se o Mathieu van der Poel estivesse no pelotão, as regras não escritas dizem, ou pelo menos para manter o respeito, para manter o ambiente harmônico, se o Mathieu van der Poel estivesse no pelotão, a responsabilidade de controlar a fuga seria da Alpecin Fenix. Se a Alpecin Fenix não controlasse, alguma equipe iria controlar? Sim, mas todo mundo ia ficar olhando para os caras e falar assim, e aí, vocês não vão fazer nada? E eles são profissionais, então eles entendem que é interessante manter esse espírito competitivo, mas harmônico. Então, brilhante, Mathieu van der Poel sai na fuga com mais 3 atletas, e daí a Alpecin Fenix, todos os atletas que estão no pelotão, vão lá para trás do pelotão e falam assim, vocês decidem o que vocês querem fazer. Para quem assistiu a etapa, percebeu que o Mathieu van der Poel, ele teve um comportamento super passivo, amigável na fuga. Ele deixava os caras passarem nos sprints intermediários, nas pontuações da montanha. Ele estava ali simplesmente por um motivo estratégico. Ele não estava ali com a ideia de manter a camisa amarela, de fazer algo astronômico. Ele estava ali simplesmente para tirar a responsabilidade da Alpecin Fenix controlar o grupo. Não confunda essa movimentação com a ideia real de ganhar a etapa e manter a camisa. Várias movimentações, no final das contas a fuga foi neutralizada, então por isso que eu não vou dar muita importância. No final, o que aconteceu? Esse foi o momento onde o Carapaz, entre várias movimentações interessantes, teve uma movimentação do Esteban Chaves, que foi muito bacana. Eu tenho minha torcida do coração pelo Esteban Chaves, mas os caras estão andando muito forte. Muito bacana ver o Carapaz tendo esse espaço, a Ineos dando, já que a Ineos não dá a liderança da equipe para o Carapaz, pelo menos no Tour da Suíça, fala assim, Carapaz, vai lá e brilha. A gente precisa lembrar que o Carapaz, quando foi contratado pela Ineos, ele tinha acabado de conquistar o Giro de Itália. E daí ele pegou, eu acho que falou assim, vem pra cá que você vai ser capitão na Ineos. Daí quando ele chegou, ele falou assim, a gente mudou os planos, você vai ser super gregário. Daí ele, tô contratado, contrato assinado, paciência. Mas esse foi o momento onde o Carapaz, daí o efeito psicológico, daí ele pegou a marreta, ele tirou a marreta do bolso, da Jersey, e acelerou. Não vem na minha roda não. Não, sinto muito, vou te largar. Daí, ao longo dos momentos finais, eles ficaram um pouco estratégicos, mas no final das contas, o Carapaz acabou dando na cabeça do Fuglsang na linha de chegada. Pumba! O que aconteceu? Então vamos lá. Quais são os elementos da competição? Obviamente, mudança da camisa de classificação geral, o que era esperado, e a consolidação da Ineos de novo com mais um resultado que é um absurdo, a entrevista do Carapaz. Vamos tirar aqui e vamos para a classificação. Quem chegou? Qual foi a classificação? Carapaz, Fuglsang, Michael Woods está andando muito. Lucas Hamilton, Rigoberto Urán. Eu gosto do estilo do Rigoberto Urán quietinho no pelotão. Mas às vezes eu acho que ele fica muito quietinho. Então ele sempre está bem colocado. Como ele não aparece, ele não faz nenhuma movimentação, eu acho que pro ponto de vista do marketing, etc., talvez não seja o melhor comportamento, mas não dá para querer que o cara seja, além de ser um ciclista monstruoso, que ele também se proponha a ser talvez um pouco mais irreverente. De qualquer forma, os colombianos eles têm uma apreciação incrível pelo Rigoberto Urán. Rigoberto Urán foi um dos caras que abriu muitas portas do ciclismo colombiano, especialmente nessa última década. O Schachmann, impressionante, hein? Schachmann, daí ó, o Julian Alaphilippe.
o que nós estamos vendo? O Julian Alaphilippe, no máximo, tentando ali nas duas últimas etapas, tentando responder, sendo relativamente agressivo, mas é uma agressividade muito mais para não perder tempo do que para ganhar a etapa. O que é uma judiação? Julian Alaphilippe no Tour da Suíça, se ele não tivesse preocupado com a classificação geral, meu, ele ia estar voando, dando paulada, marretada para tudo quanto é lado. Não, tá lá, o Julian Alaphilippe no meio do pelotão, de mãozinha dada com o Rigoberto Urán, quietinho. Julian Alaphilippe posou vivo, o pessoal vai ficar bravo comigo. O Alaphilippe posou vivo, o Esteban Chaves, ó, o Esteban Chaves tá bem, a 39 segundos, e aí vai. Classificação geral. Richard Carapaz, muito mais que desejado, muito mais que merecido Richard Carapaz. Fuglsang, vamos ver se o Fuglsang, Jakob Fuglsang, se ele consegue fazer algo, se ele consegue arrematar um ótimo resultado. Ele tá lá sempre beliscando, mas ele tem dificuldade de arrematar. E o Julian Alaphilippe na terceira colocação. Eu fico feliz em ver o Julian Alaphilippe na terceira colocação? Não. Eu fico feliz em ver o Julian Alaphilippe destruindo etapas, provas clássicas na montanha. Na classificação geral, ele é um cara com tanto potencial para brilhar de outras maneiras que não pela classificação geral, mas enfim, quem sou eu? Eu sou apenas o Samuca. E vocês têm o poder do comentário, então sintam-se à vontade no comentário. Schachmann, por exemplo, o Schachmann é um ótimo cara para a classificação geral. Ele não tem a explosividade, a característica de brilhar em etapas, em provas clássicas, como o Julian Alaphilippe, por exemplo. Então, o Schachmann é um ótimo cara para a classificação geral. É a melhor opção que ele tem. Assim como o Rigoberto Urán. Lucas Hamilton, Michael Woods é um outro exemplo de cara pela classificação geral, Esteban Chaves, o Pozo Vivo e por aí vai. Certo? Eu acho que é isso é o Tour da Suíça 2021, quinta etapa, e de novo, cada um no seu quadrado, por favor, colaborem com o comentário de vocês. Já que vocês não podem mais dar dislike, se vocês quiserem, vocês dão um like, mas não deixe de comentar, porque daí eu fico sabendo o que vocês estão pensando sobre essa história toda, e é legal quando as pessoas começam a conversar. Eu acho bacana quando, de forma educada, 2, 3 pessoas começam a discutir saudavelmente nos comentários. Eu acho isso, daí o outro, não, você tá errado, eu acho isso, e daí vai. Uma discussão que foi muito legal foi que após umas 10, 15 mensagens que trocaram 2 pessoas... daí um colocou assim, falou assim, após todas essas mensagens, eu tenho que dizer que refletindo, você está certo. Eu achei um gesto de reconhecimento, de humildade, ou simplesmente de autoavaliação muito bacana. Talvez eu não tivesse não seja tão evoluído assim. Abraço, tchau!